Deus por isso. Quando Deus não manda os músicos, vamos. Pode ir. É um momento de ceia, irmão. Então, antes dela colocar, quando você entra por aquela porta, sempre fale assim: Deus fala comigo. Irmão, Deus está falando o tempo todo, desde o início. Numa palavra, numa oração, no louvor. Quem sabe nessa noite Deus vai mudar a história. Hoje eu vou trazer uma mensagem que eu quero que você preste muita atenção. Se ela não mexer com você, querido, algum problema emocional, você está muito sério. Nós temos visto tantas coisas acontecendo no mundo, famílias perdendo casas, carro, bens no sul ali, pessoas perdendo tudo, aquele furacão arrebentou tudo. Você está olhando a tua casa está inteira, nem chuva caiu. Agora, dói o teu coração se você estivesse naquela situação. A gente tem que pedir a Deus sentimento, sabe por quê? A vida tem nos deixado muito seco e sem lágrimas. Às vezes tem que pedir a Deus, Deus nos dê lágrimas. Tudo na igreja funciona através de sentimento. Você já reparou que às vezes você só vem na igreja no domingo à noite? Às vezes você está em casa no domingo de manhã, ou até na quarta-feira à noite, mas você não vem. E eu fico pensando assim, eu lembro que no passado, quando dava a hora do dia para os bailes, querido, era madrugada, era sábado, eu não sabia nem se eu ia querer trabalhar no outro dia, mas eu ia. Eu batia cartão, eu era fiel mesmo. Por que agora que você serve a Jesus, quando na hora da oferta eu peguei o dinheiro para colocar ali, imagina que na tua carteira tem uma nota de 200, uma nota de 100, de 50, de 10, de 5 e de 2. Sinceridade, quando você abre a carteira, o teu olho vai aonde? Bate na de 200 e cai lá na de 2. Vai ser na verdade. Vou dar uma oferta. Agora vamos supor que seja o contrário. Se você quisesse ganhar, quanto que você gostaria de ganhar? A de 2? A de 5? A de 10? A de 100? Ou a de 200? Você falaria de 200? Se você gostaria de ganhar de 200, por que você dá 200? A gente sempre quer de Deus o melhor, mas nunca dá o melhor. Vamos lá, vamos adorar a Deus com essa canção. Quem souber, cante comigo. Essa música ela é muito antiga, mas espero que Deus fale com você. Só clicar aí. Essa música do Cláudio, claro, já falecido, esse pastor. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a
adoração. Recebe, Jesus, toda a honra, toda a glória por esta noite. Aleluias, aleluias. Messias, o Filho de Deus, é Jesus. Amém, irmãos? Eu quero passar 2 vídeos para você antes de ministrar. Preste atenção. Primeiro, você está aqui na igreja e você tem responsabilidade. Irmãos, o que acontece se eu não gostar da minha mão esquerda e falar assim: não vou te usar mais, sua filha, eu vou usar só a mão direita? O que vai acontecer com essa mão? Com certeza ela vai atrofiar. Porque, por favor, não gosto mais de você, pé esquerdo, o que eu vou fazer? Vai me dar problema nessa perna e essa perna vai atrofiar. Não vou olhar mais para o meu lado, vou olhar só para cá. O que vai acontecer? Vai atrofiar meu músculo. Você já reparou que todo o corpo ele precisa estar em movimento? Irmãos, se eu estou dando uma martelada, martelo meu dedo, o corpo, só o dedo vai doer, o corpo inteiro. Sabe que você faz parte? Aleluia, Jesus. Se você se machucar, todo mundo se machuca. Se você vencer, todo mundo vence. Aleluia. Você faz parte da igreja. Amém, Senhor. Eu não gosto dessa mão. Vou cortar esse dedo, vou aplicar um veneno aqui para matar só essa mão. Vai matar só essa mão? Não. Vai matar tudo bom. A igreja pode morrer por tua causa, porque você faz parte dela. Aleluia. Como eu injeto veneno nisso na igreja quando eu ando errado? Se você estiver em pecado, todo mundo vai pagar por isso. Mas a gente pode mudar isso. Aleluia. Você é a igreja. Vamos ver esse videozinho? O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. Aleluia. A igreja é você. Glória a Deus. A igreja é você com o propósito de amar a Deus, de amar os outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com o plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando os seus dons e paixões e transmitindo sua fé àqueles que não conhecem Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos
Queridos, antes de continuar o segundo vídeo, às vezes você se sente incapaz. Esse vídeo que eu vou passar agora é de uma menina que tinha 14 anos e ela faleceu num acidente. Mas o exemplo dela fala até hoje. Nós somos capazes de mudar a nossa realidade. Você pode ser diferente na igreja. Você pode se colocar disponível. No motor de um carro, independente do tamanho dele, o motor sempre é pequeno. E na igreja, às vezes, uma igreja às vezes lotada, mas o grupo que trabalha é pequeno. Mas isso pode mudar. Se você de hoje em diante falar assim, olha, eu estou disponível. Como igreja, eu quero ser disponível. Que em 2026, irmão, nós já estamos naquela marcha de 2026, para 2026. Mas que você comece a mudar hoje. Não faz plano para 2026, não. Sabe por quê, irmãos? O amanhã nunca existe. O amanhã nunca chega. Mas como amanhã é segunda? É isso, irmão? Amanhã é segunda. Mas quando você chega no amanhã é hoje. Você já reparou isso? O amanhã nós sempre vamos atrás dele, mas quando chega no amanhã é hoje. Então você não pode mudar amanhã, você tem que mudar hoje. Olha só essa mensagem, a vida dessa menina. 14 anos também já não existe mais. Só o seu testemunho. A vida é uma contagem regressiva. Andressa, atividade da vida. Foi para 20, 25 e
horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um livro, porque Deus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Mas não deu tempo para ela. Dia 22 de março de 2008, acho que ela foi fazer um trabalho. E quando a desse se dirigia para pregar a igreja, o carro chocou contra o caminhão. Né? Essa tragédia, morreram 4 mulheres, inclusive a desse, com 14 anos. No pouco que viveu, fez muito. Levou mais de 100 pessoas ao batismo e inúmeras outras influenciadas por seu exemplo. Fez tudo o que podia enquanto pôde. E você? Se não fizer a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. Adeus. Boa. Amém? O que dizer diante disso? Está boa a sua vida? Jesus morreu na cruz para mudar a nossa história. Por que eu gosto disso, irmãos? São exemplos. Essa menina morreu trabalhando. Ela poderia, na idade dela, 13 anos, 14, ela poderia muito bem viver uma vida normal. E olha, pastor Davidson, nessa época ainda não tinha visão celular, mas ela já vivia a multiplicação de pessoas. Amém, Jesus. Irmãos, era uma menina. Quando eu vi esse vídeo, fiquei envergonhado. Sempre assim. Me deu uma sensação de não fazer nada. Me deu uma sensação assim, Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas eu tenho uma dica boa para você. Você pode mudar hoje. Aleluia, Pai. Quem vai repensar a sua história, irmãos? Amém. Levanta a mão assim, eu quero. Aleluia, Pai. De repente você fala assim, gente, sabe o que mais me impressiona? É que tem pessoa que usa isso aí, cara, sem nada. Eu não sei que céu você está querendo alcançar. Porque se Jesus te der o que você dá para Ele, misericórdia. A gente não merece. A salvação não é porque a gente merece, é graça. Mas não vai ser tão fácil assim não. A gente tem que mudar aqui para receber lá. Mas temos que demonstrar resultado aqui. Não basta eu me batizar e falar que sou membro de uma igreja. Eu preciso me envolver. Nós passamos esse ano de 2025 aqui, irmãos. Não teve um irmão que chegou perto de mim e falou assim, bispo, eu posso ajudar com alguma coisa? Não, teve irmãos que teve algumas irmãs que falaram que quer aprender a tocar teclado, outros falaram que quer, acho que a Santa falou que quer aprender a tocar bateria, outros, entenda, a igreja precisa de você. Mas a mensagem de hoje ela fala sobre envolva-se. Qual o tema, irmãos? Diga assim comigo: quem não se envolve, não se desenvolve. Não basta ficar olhando. Não basta ficar olhando um campo de futebol jogando. Se você quer aprender, você tem que sair da linha de observação e entrar dentro do campo, suar com a camisa, levar dribles. Depois você vai pegando a manha, mas é no trabalho. Nós temos aqui, por exemplo, o Diácono Rodrigo, que é mecânico.
E cada trabalho que ele faz é um desafio, porque cada carro tem um tipo de defeito. Mas eu acredito que hoje ele tem mais habilidade que quando ele começou. Porque quando a gente começa, a gente fica mais perdido que segue um tiroteio, ouvindo som para todos os lados. Mas hoje, quando se fala de um defeito, ele já sabe o diagnóstico, ele já sabe onde vai. Isso chama experiência, que você adquire quando você está na atividade, quando você está em movimento, quando você está envolvido com a coisa. Irmãos, a igreja missionária viva, ela só vai crescer quando você estiver envolvido. Você quer que essa igreja cresça? Você quer, às vezes, dar o teu lugar, ou obrigar a igreja a fazer uma galeria, ou obrigar a igreja a comprar mais cadeira, ou abrir aqui a galeria porque não cabe de pessoas. Eu disse recentemente, pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Você tem que trazer as pessoas. Se Jesus é bom para você, se a tua vida tem sido mudada aqui dentro, traga outras pessoas para que também sejam mudadas. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Mas eu quero trabalhar sobre 4 coisas importantes. Repita comigo. Envolver significa Envolver-se relacionamento, amor, união e interdependência. Nós vamos entender cada um desses termos. Mas, para não ficar aqui só nas nossas palavras, vamos ler o texto. Alguns textos eu quero abrir com os irmãos em Atos, no seu capítulo 2. Mantenha sempre a palavra aberta, porque nós vamos estar trabalhando sobre os textos e vamos ler algumas palavras, não vamos ler todos, porque são muitos textos, mas se você quiser anotar, anote, e em casa você estuda. Eu quero ler aqui no livro de Atos, no capítulo 2, olha só, Atos capítulo 2, acontece a descida do Espírito Santo, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como um cômo de fogo, não era de fogo, mas era cômo de fogo, as quais pousaram sobre cada um dos apóstolos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Mas vamos lá. Ali no meio daquela multidão, eu estive no local onde aconteceu isso aqui, em Jerusalém, mas entenda uma coisa: o Espírito Santo foi derramado, mas muitos não receberam. Por quê, irmãos? Se eu não trabalhar, no final do mês eu vou ter salário? Saiba que tudo é uma consequência. Se você quer conhecer Deus de verdade, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ter uma vida transformada, tem que buscar. Não vai acontecer por um passo de mágica, irmãos. Eu tenho visto a minha vida mudar. Deus tem me dado um carro novo, sim, mas eu tenho trabalhado. Você não vê, você só me vê com o carro. Mas a Patrícia já me viu entregando na casa dela, debaixo de um sol, eles nem me conhecem. Eu fico igual esses homens de caverna, né, irmão? Com roupa, com camisa de sol, parece que eu estou na praia, né? Com um chapéu, sabe por quê, irmãos? A gente tem que trabalhar para receber. A sua vida não vai mudar se você não se envolver. Tudo envolve, tudo remete dentro de um envolvimento. Eu vou me envolver, eu tenho um objetivo a alcançar, eu quero isso e vou fazendo, e vou trabalhando, e vou galgando. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro novo, e fica só assim no celular, com as pernas para cima, esperando que Deus, me dá aí um carro novo, uma casa nova, como se um anjo fosse vir lá do Japão, assim, Deus me mandou aqui para te dar um carro. Não vai acontecer. Se você não se levantar e reagir, isso acontece também com a igreja, irmãos. Passar o ano todo sentado no banco, dentro de uma igreja, e não se mover. Querido,
Aqui você trabalha e você recebe de quem? Quem te paga pelo teu trabalho aqui? O Senhor. Quando você receber, irmão, bênção por trabalhar na igreja? Foi só eu? Eu acredito que todos recebem bênção quando trabalham na igreja. Mas olha só, nesse capítulo 2 aí, versículo 37, olha aí, 2:37 de Atos. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos cada um e de vós seja batizado no nome de Jesus para perdão dos seus pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa nos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus o Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora entra a coisa mais importante dentro da convenção. O que o envolvimento traz? Eles perseveravam na doutrina. Estudar a Bíblia. Nós vamos passar as quarta-feiras aqui na igreja ano que vem, ou nas células, estudando as doutrinas da igreja. Você tem que conhecer o que a igreja acredita. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era os ensinos de Jesus. Eles perseveravam na comunhão. Não é fácil estar junto, irmãos. Quem é casado sabe, às vezes a gente tem que comer um boi. Às vezes dá vontade de você bater, não dá? Dá vontade de você chutar o balde, mas você não faz nada disso. Por quê, irmãos? Manter a comunhão não é fácil. Nós somos muito diferentes, mas também eles perseveravam no partir do pão, comer junto, irmãos. Às vezes você pode chamar uma família para almoçar na tua casa, para comer ovo, a picanha que o governo nos ofereceu, comer ovo, mas que seja, vamos comer um ovo cozido. Eu gosto, irmão. Se fizer um mexidinho, então, Jesus. Aqui eles falavam de perseverar na comunhão, no partir do pão, e perseverar nas orações. Irmãos, visitar o outro para orar. Vamos orar? Você já recebeu uma visita que a pessoa sempre vem orar com você? Tem diferença de vir orar com você e de vir orar por você. Orar por você, eu vou orar impondo as mãos, ministrando. Agora orar com você é dobrar o joelho junto. E a igreja, ela crescia, por quê? Porque ela perseverava. E aqui diz assim, olha, versículo 43, e em cada alma havia temor, e dizia muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham em comum, tudo em comum, irmão, tudo em comum, vendiam suas propriedades, e fazendo e repartir com todos. Sabe por quê? De hoje em diante, se eu estou bem, eu quero que o outro também esteja. Se eu estou comendo, eu quero ter preocupação se o outro também está comendo. Às vezes dentro de uma mesma igreja, irmãos, aqui, tem gente que tem dinheiro e sobra. Tem gente que está orando a Deus para mandar algum dinheirinho. Está trabalhando, batendo porta, mas às vezes não abre. E às vezes a gente precisa estar atento. Deus, me dê um coração sensível. Me dê um coração abençoador. Me dê condições. Para de olhar para o teu umbigo. Está bem para você, está bom para você, mas tem gente que está passando necessidade do teu lado. Então é necessário. Eles perseveravam no tempo, partindo o pão, comiam junto, havia singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha só que coisa linda. E todos os dias Deus acrescentava. Se a igreja missionária viva quiser crescer, nós vamos precisar mudar algumas coisas. A gente vai começar a se preocupar com o outro. Precisamos, irmãos, e eu digo para os irmãos, você é a igreja, e a gente precisa se movimentar, a gente precisa se envolver. Quem não se envolve, irmão? Vamos falar bem, eu vou falar a primeira parte, você fala a segunda. Quem não se envolve? Quem não se envolve? Para de ficar só observando. Eu gostaria de cantar no louvor. Tem uma voz linda.
não se coloca disponível, querido. Os irmãos perceberam que a igreja está ficando cheia de pregadores? Irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. E você que é pregador que está aqui, você lembra como você chegou aqui? Com medo até da tua sombra? E hoje você não está pregando? Glória a Deus. Isso significa que você está crescendo. Amém. Amém, irmão? Posso ouvir um glória a Deus? Então diga assim: eu estou Eu estou crescendo. Amém, irmão? Glória a Deus. Relacionamento, o que significa isso, irmão? Amizade. Ter amizade com aquele irmão. Não, amizade, irmão. Pede a Deus para colocar amor no teu coração. Tem gente que é só o sangue mesmo de Jesus, mas a gente tem que amar. É um desafio. Tem gente que te machuca, mas por que te machuca? Ele é crente que me machuca. Deus está te dando a permissão para você aprender a perdoar. Como é que você vai perdoar se ninguém te ferir, né, irmão? Mesmo? E também te pede a Deus percepção quando você machuca os outros com palavras, para você poder pedir perdão, meu irmão. Costumo pensar que quem dá, às vezes esquece, mas quem leva, não esquece. Mas você sabia que tem irmãos que te magoam e não sabem que te magoam? Você sabia que tem irmão que te magoou, mas foi o diabo que usou? E você está com raiva desse irmão até hoje? E às vezes você poderia falar: irmão, você lembra disso? Você falou assim, fiquei tão triste. Irmão, não lembro disso não. Verdade. Não lembra não. Às vezes sai palavra da tua boca que você não está vigiando, e às vezes tem pessoas que falam, mas não percebeu o que falou não. E você, às vezes ela nem ouviu ela falar, mas o diabo fez ela ouvir o que ele queria que você ouvisse, para te colocar tristeza no teu coração, te afastar de pessoas que às vezes precisam de um abraço. Quem sabe essa noite ainda você vai dar um abraço a uma pessoa que te magoou, querido. Aleluia, Jesus. Amém, irmão? Aleluia, Pai. Eles estavam juntos, comiam juntos, tinham comunhão, e com isso Deus acrescentava. É muito importante a igreja para se envolver no relacionamento. Eu preciso me aproximar de você. Entenda que quando eu conheci a pastora pela primeira vez, o meu relacionamento com ela era um. Mas com o meu envolvimento com ela, eu sei quando ela está triste, eu sei quando ela está alegre. Você percebe isso no seu companheiro? Você percebe isso no seu namorado? Você percebe isso na sua esposa quando ela não está bem? Aí você fala nada. Você olha na cara dela, minha esposa não está. Não é assim, irmãos? O envolvimento gerado pelo relacionamento. Mas uma outra coisa que é importante dentro disso é a questão do amor. Executar o amor, valorizar o outro, demonstrar amor. Às vezes, irmão, eu fui uma pessoa, o meu pai nunca disse assim para mim: filho, eu te amo. Nunca ouvi isso da mãe. Ele demonstrava que gostava de mim, mas ele nunca disse que me amava. Eu lembro quando meus filhos eram muito pequenininhos, eles eram meio miudinhos, brigava muito com eles. Essas coisinhas, né? Essas coisas de amor assim. Acabou a comer! Vou te quebrar o tambu! E eles se assustavam comigo. E eles queriam reproduzir na mãe. A pastora falou assim: filho, esses meninos estão gritando. Melhor você mudar a postura. Meu Deus, eu amo meus filhos, mas eu não sei falar isso deles. Porque você nunca dá o que você não tem. Ou você não vai dar aquilo que você não recebeu. E eu lembro, pensa que eu suava, foi muito difícil. Eu lembro que eu me ajoelhei assim na sala. Você foi Volta Redonda já? Colorado, aquela casa. A casa que nós tínhamos no Colorado. Eu lembro que os meninos tudo estavam muito calor, dois de cuequinha, né? Sem camisa. Aí era mais ou menos desse tamanhozinho assim. Já estavam deitados. Aí eu chamei Davi e Daniel aí, os dois de cuequinha na minha frente. Eu fui, dobrei, aí, ó, já sabe, isso aqui não é fácil não. Não é fácil você dar o que você não recebeu.
Eu lembro que eu me ajoelhei e fiquei do tamanho deles. O pai quer falar algo com vocês. E ele já estava com medo, com os olhos, já estava dando umas batatas de olho, assustado. Estava batendo em mim. Eles devem ver essa pessoa assim, Davi, que nós aprontamos, que era um alemão, e ela batia mesmo. Batia. O pastor lembra disso. Eu dobrei meu joelho. Eu olhei no olho deles e falei assim: como foi difícil? Filhos, papai ama você. Davi, papai te ama. Daniel, papai te ama. Irmãos, como foi difícil falar. Eu senti, mas não conseguia produzir porque eu não vi meu pai. Só sei que quando eu falei isso, os dois me abraçaram chorando. Também te amo, pai, também te amo. Nunca mais nós saímos desse círculo de amor. Até hoje, Daniel me abraça, me beija, eu te amo, pai. Eu te amo, meu filho. Davi, ô nego. Eu te amo de nego. Ô nego, eu te amo. Aonde está? Lá no Rio de Janeiro. Ô nego, eu te amo, Daniel. Muito obrigado, nego. Mas isso só foi possível. Entenda uma coisa, a gente só consegue produzir algo no filho se você toma a iniciativa. Quem aqui fala para o filho que ama? Assim, fala mesmo. Quando o Guilherme chega assim, Enos, o pai te ama. Que o pai te ama. Sabe por quê? Eu lembro que o Davi pequenininho, o Daniel pequenininho, e tudo que é pequeno a gente ia brincar, né? Eu deitava no chão sem camisa assim, pegava o Daniel, ele ria. Pai, faz comigo também. Jogava o Daniel do lado, pegava o Daniel. Cara, você tem que fazer. Porque, não, você é cavalão. Aquele filho que está crescendo, às vezes não teve o privilégio daquele que nasceu depois. Fique atento. Que filho, ele sempre vai ser uma criança. Eu, quando tinha meus pais, o lugar que eu mais sentia conforto. Assim como tinha problema lá na igreja, eles possam deitar aqui. O pai olhava assim para minha mãe: deixa o nosso filho que ele está com algum problema. Para casa de refúgio. Embora que você esteja crescendo, nós sempre vamos ser crianças. Quem tem pai sabe disso. Mas tudo é uma questão de você amar, de você valorizar. O envolver significa isso. Você permitir amar e permitir ser amado. Amém. Uma outra coisa também, irmãos, é a chamada união. A união é algo muito importante, estar junto, o calor da ajuda, estar fazendo algo no profundo. Tá? Agora, o que é interdependência, irmão? Você sempre vai depender de alguém. Nunca se faz algo sozinho. Agora, rapidamente, para a gente terminar e fechar isso daqui. No avivamento precisou daquela comunhão, da interação. As situações foram sendo quebradas. A pessoa parou de olhar para o umbigo dela. Eu como melhor. Não, eu quero que meu irmão também como melhor. Eu vou pegar, vou investir na igreja, eu vou investir no ministério para que haja uma igualdade. Quem sabe você vai doar uma cesta básica todo mês. Você não vai ficar pobre com isso. Você vai chegar aqui e às vezes a cesta básica que vai chegar aqui, você chega porque você tem condição de dar uma cesta básica e alguém chega pedindo uma cesta básica porque ele tem condição de comprar. E você vai ser o portador disso. Nós só vamos fazer a intermediação entre o necessitado e aquele que está suprindo a necessidade. Isso é um avivamento, isto é um envolvimento. Agora, irmãos, me lembro do fato de Neemias. Lá no seu capítulo 1, ele ficou triste, porque quando veio a notícia, e ficaram sabendo que as portas de Jerusalém estavam quebradas, ele ficou triste. O rei Artaxerxes olhou e falou assim: por que você está com o teu semblante triste? Ele falou assim: é porque a terra de onde meus pais nasceram, de onde eu vim, as portas estão todas queimadas. O que você quer fazer? Eu quero autorização, o senhor me dê cartas para eu poder ir reconstruir os muros, me dê recursos. E foi dado recurso, irmão. Mas quando Neemias ele começou, quando ele se dispôs, entende uma coisa: Jerusalém ficaria com os muros queimados, com as portas queimadas, se Neemias não tivesse reagido, se ele não tivesse se envolvido com aquela causa, os muros iam ficar queimados. Mas o que ele fez? Ele se envolveu
repente, irmãos, Deus começou a agregar aquela causa. A tua causa agora é minha também. Vamos lá reconstruir. Mas tem uma coisa, irmão. Seja no lado da comunhão, no batismo do Espírito Santo, no caminhar dos dois, teve pessoas que falaram assim: aquele que não é batizado, dentro do mesmo tempo, alguém ficou cheio, mas alguém ficou vazio. E quem fica vazio critica quem fica cheio. Sempre vai haver resistência ao teu chamado. Quando Neemias se levantou Selma lá de Tobias para tentar parar. Entenda uma coisa, irmão: eles estavam ali empenhados em construir com uma mão e na outra segurar a espada. Mas o que eu quero dizer com isso? É a união. Nós somos mais fortes quando estamos juntos. Você já reparou um formigueiro? Uma formiguinha pequenininha carregando uma corda. Um dia eu fui no monte, eu falei: vou ajudar as formigas. E peguei, uma cortou, eu peguei, e ela tinha que andar daqui na porta para chegar no buraco do formigueiro. Eu peguei uma folhinha daquela cortada e levei lá na ponta lá e coloquei perto lá do local da entrada. Você acredita que nenhuma delas pegou? Porque elas queriam que aquela que cortou, ela quer passar o processo. E às vezes, quando é muito pesado, junta 3, 4 uma vez. Você já viu como elas carregam insetos enormes? Elas juntam aquele monte e vai levando. Por quê, irmão? É trabalho de equipe. Aleluia. Se a igreja trabalhar é como um formigueiro, a gente vai longe. Imagina, irmão, os irmãos um ajudando o outro. Imagina se a igreja, toda a igreja vai ter um carro, e vai ter um carro novo, e cada irmão fizesse um consórcio, um ajudar o outro. Quando percebesse, toda a igreja está de carro novo. Se a gente se unir, a gente vai longe. Então, quando eu vejo Neemias ali, irmãos, ele reconstruindo o muro, foi uma prova de quê? Uma prova de resistência, uma prova de perseverança, porque se ele não tivesse se envolvido, os muros não teriam sido reconstruídos. Um homem fez uma diferença. Agora, uma coisa que é importante também: aonde você se encaixa nisso? Desde os vídeos que nós vimos, aonde que você se encaixa nisso? Efésios capítulo 4, eu quero terminar aqui. Se você puder abrir comigo, eu já estou chegando no fim. A palavra hoje iria até meia-noite, mas como nós não estamos ainda na vigília do ano novo, eu quero apenas ler o texto com os irmãos. Efésios diz assim, no capítulo 4. Olha só, irmãos. O texto em si, ele já fala muito, mas eu quero ler para os irmãos. Olha só. Versículo 7, capítulo 4. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele, Jesus, deu uns para apóstolos, ele levanta uns para apóstolos, ele deu outros para ser profeta, ele deu outros para ser evangelistas, ele deu outros para ser pastores, ele deu outros para ser doutores ou mestres. Qual é o objetivo? Para que Deus fez isso para a igreja? Para aperfeiçoamento das ovelhas, aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para também a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus, para um perfeito à medida da estatura completa, para que não sejamos mais meninos, pessoas que não conhecem nada da igreja, está na igreja há tantos anos, não sabe nada da igreja. Não sejam meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas pelo engano dos homens, com astúcia enganada. Antes, segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, na verdade, irmãos, quem faz a separação, quem escolhe, eu não faço porque eu não sou pastor, não, filho. Você pode falar assim comigo, bispo?
Eu estou fazendo um estudo bíblico em 3 casas. Trouxe 3 famílias aqui que eu estou evangelizando. Aleluia, irmãos. Eu não vou te repreender por isso, eu vou dar glória a Deus. Você não precisa ser pastor para ganhar alma, não. E eu não vou ganhar a alma que você convive com ela todos os dias. Seu amigo de trabalho, um vizinho seu, um amigo seu que não é meu amigo. Você está pregando, você é um missionário onde você estiver. Ganhe alma. Ganhar alma é gratidão. Se você ama Jesus, você tem que ser um médico de alma. Então é importante você se envolver. Aqui, querido, Deus deu, se você for olhar depois também, como está assim, uma coisa que eu percebo e que Deus fala no meu coração, eu estou trabalhando com entrega. Todo comando, ele diz o seguinte: eu só vou te escalar se você estiver disponível. Mas quando eu sei que você está disponível? Quando eu coloco lá no grupo, estou disponível para segunda-feira fazer entrega pela manhã. Aí eles fazem a seleção, vê o meu nome e me escalam. Mas se eu não colocar disponibilidade, não vão me chamar. E eu te pergunto, quem está disponível aqui? Aleluia. Quem está disponível para Deus? Quem está disponível para fazer a obra de Deus? Quem está disponível para mudar o rumo? Quem quer servir a Deus com alegria? Quem quer mudar o seu destino? Quem quer agradecer a Jesus de verdade? Falar assim, de hoje em diante eu não aceito viver uma vida de só na igreja. Eu quero estar disponível, eu quero fazer alguma coisa, eu quero construir alguma coisa. Irmão, Neemias, ninguém chamou ele não, ele se lançou. E Deus honra, porque o sentimento de se envolver com Deus é de Deus. Foi Deus que colocou no teu coração de tomar uma posição diante de Deus. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero mudar minha realidade de vida. Foi Deus que colocou isso. Então aqui que é muito importante, quando você vai lá para Coríntios, no 1 Coríntios ele fala que Deus deu dons aos homens, dom da palavra, de sabedoria, de ciência, de línguas. Quando eu estava lendo isso, pastora, hoje estudando essa mensagem, e lendo ali em Coríntios, quando ele fala assim, que Deus deu dons de línguas, não é só línguas de mistério, não, línguas de idioma. Deus dá dom, entenda que você interpretar também várias outras línguas que existem, é um dom, e a gente tem que pedir dom. Nós estávamos falando sobre Deus quebrar, ele confundiu as línguas, e para que o povo se espalhasse. Agora ele manda, vai o povo se espalhar, mas para isso eu preciso aprender as outras línguas que estão espalhadas, e o Deus que confundiu a língua pode desconfundir, para que você seja útil em lugares que você precisa chegar, que Deus, o Evangelho precisa chegar. Então aqui ele fala que ele deu palavra de sabedoria para um, fé. Aí ele fala assim, imagina assim, o olho fala para a orelha, eu não preciso de você. Ou a mão fala para o pé, eu não preciso de você. Ou todo mundo fala assim, eu quero ser, todo mundo vai ser olho. Se todo mundo vai ser olho, se o corpo fosse tudo olho, onde estaria o olfato? Ele fala. Mas ele diz o seguinte, que nós como corpo, nós formamos o corpo. Então eu preciso de você. Amém. A igreja ela não vai crescer como bispo, nem com a pastora, nem com o pastor David, nem com os outros. A igreja vai crescer se você, como corpo, se identificar. Você já imaginou, irmãos? Quando eu vejo o irmão Gleison e ele faz a digital dele, você acredita que cada um de nós, ninguém tem a mesma digital? Você sabia disso? Que a digital ela é única. Quando você é identificado aqui, você pode ter qualquer parte do planeta, que a cor digital ela é única. Se quando eu nasço com uma digital, como se fosse uma marca que Deus colocou em mim quando eu nasci. Quando você nasce na fé, você também nasce com uma marca. Essa marca é uma missão que Deus te deu. Essa marca significa o teu ministério para uma obra. Deus te chamou para coisa muito maior do que você pensa. Aleluia, Jesus. Você tem uma identidade. Quando no céu se fala de você, Deus te conhece. No mundo inteiro, Deus ouve a sua oração.
sabe que é você que está orando. Você tem uma identidade diante dele. Você foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus sobre a tua causa. E isso significa o seguinte: se eu sou tão importante como Deus desse, por que eu não me envolvo com ele? Onde você se encaixa? É escolha sua. Ficar apenas sentado no banco, ouvindo a mensagem, ou se colocar disponível para a igreja, para nos ajudar em alguma coisa. Enquanto os tempos falando, fazendo tanta coisa, é porque a gente gosta de fazer, não é porque a gente chama e ninguém faz. Mas quantos nessa noite aqui estão disponíveis para Deus? E vamos dizer assim: Senhor, pode contar comigo. Eu vou criar vergonha nessa minha cara de crente e vou colocar disponível, né? Um dia evangelizando uma menina lá em Coatis, ela falou: você sabe que eu sou crente, eu sou afastada, mas eu conheço a palavra. Eu falei: você está faltando uma coisa então. Ok, toma vergonha na cara e assumir o teu papel, irmão. Vamos parar de brincar de ser cristão. Quando ele disse que a gente tem que deixar de ser menino, significa que a gente precisa crescer. Posso contar com você? Irmão, quantos que eu e Jesus... Eu brinquei com o Francisco, Roberto, eu falei assim: Francisco, eu posso contar com você para mexer no som? Tentando igual sabão se desviar, sabe? Esses meninos são burros. Eu falei assim, aí eu mudei a pergunta. Eu falei assim: Francisco, Jesus pode contar contigo? Pois eu vou pesando. Como é que é os carros de Jesus, irmão? Gente, só o caminho é só Jesus. E a gente, eu estou precisando de ajuda. Vem cá, pastora. Vem cá, pastor Pérez. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui. Com quem de verdade que eu, pastor Davis, a pastora Cláudia e Jesus pode contar? Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Com quem eu posso contar? Quem está disponível aqui? Aleluia. Quem está disponível para Jesus? Para mim, de repente, eu não sei, não. Para Jesus está disponível? Jesus pode contar com você? Uma vez, Isaías estava numa experiência. Meus olhos, vou morrer porque meus olhos viram bem ele, o anjo saiu, tocou uma brasa viva. Depois que ele teve a experiência, ele ouviu a voz: quem dá por nós? A quem eu posso enviar? E ele diz: eis-me aqui, envia-me. Tem mais alguém que está disponível para Jesus aqui? Eu quero fazer uma oração. E eu quero, irmãos, em nome de Jesus, depois dessa oração, eu tenho certeza, você como família vai dizer assim: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Pastor Deus, faz essa oração por esse povo. Pai, nessa noite nós queremos ser gratos ao Senhor pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que incendeia o nosso coração. A Tua palavra que nos confronta e nos faz reagir diante dela para provocar em nós uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude e assumir o papel que nós temos contigo, o papel de sermos cristãos, o papel de levarmos o ID do Senhor, o papel de ganhar almas para o Teu reino, o papel de servir pessoas e amar pessoas, acolher pessoas, abraçar pessoas, porque o mais importante no fim são as pessoas. O Senhor Jesus mesmo andou no meio dos ricos, andou no meio dos pobres, dos enfermos, dos doentes, do paralítico. O Senhor estava com todos, da viúva. O Senhor estava com todos, não fazendo exceção de ninguém, nos ensinando o que mais importa são as pessoas. Então o Senhor serviu pessoas. Nos ajude, Pai, a servir pessoas, a servir as almas. Deus, tudo que nós queremos, Senhor, fazer, e a Tua palavra nos ensinou nessa noite, Pai, que nós precisamos de mudança. Todos nós precisamos mudar e assumir o nosso papel como servo, como discípulo do Senhor, e de agir assim como o Senhor nos ensinou, amando pessoas, acolhendo pessoas, ganhando almas para o Teu reino, evangelizando pessoas, abraçando pessoas, cuidando de pessoas, ensinando pessoas, ó Pai, porque o mais importante são as pessoas, são quem
atitude, Pai. Vem refletir atitude de amor, para que as pessoas possam ver que em nós habita o Senhor, e a nossa atitude é igual a do Mestre, que é o nosso Senhor, ó Pai. Senhor, continua a nos ensinar, enche o nosso coração de amor pelas almas, enche o nosso coração de amor pelas vidas, porque nós queremos ser servos, e servos que vão servir pessoas, assim como o Senhor serviu as vidas e as pessoas, tocou em vidas, tocou em pessoas, e elas foram transformadas, e nós, com o nosso coração cheio de amor, cheio do teu amor, nós queremos também abraçar as almas, nós queremos tocar nas almas, e que elas sejam saradas, curadas, transformadas, pelo amor que o Senhor derramou em nós, e elas vão ser restauradas por causa do teu amor, Jesus, que habita dentro de nós. Em nome de Jesus, Senhor, continua a nos ensinar, e nos ensina, Pai, a viver a partir de hoje uma vida diferente, uma vida que vai poder servir pessoas como nunca nós fizemos, ó Pai. E nos ajuda, Senhor, a nos envolver com a tua presença, a nos envolver com o teu reino, com a tua obra, porque nós precisamos de mudança, e se todos nós mudarmos, nós seremos grandes ganhadores de alma para o teu reino, e daremos muitos frutos, ó Pai, diante da tua presença, e a nossa recompensa vem do Senhor, vem do céu, e é isso que nós esperamos. Deus, nos prepara para viver um tempo extraordinário na tua presença, onde nós vamos servir como nunca servimos antes, em nome de Jesus. Nós podemos dizer amém juntos? Amém. Glória a Jesus. Antes de você sentar, eu tenho uma notícia para dizer. Você sabe que hora que sai a convocação para quem trabalha de manhã na entrega? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã ele chega. Você tem que acordar e falar assim: eu aceito. Você coloca à disposição. Daqui para frente, fica alerta, que eu não sei que hora que vai ser a chamada. Mas quando você se coloca disponível, alguém, não estranhe alguém chegar perto de você e falar assim: puxa, eu estou tão triste. É sinal para você falar de Jesus. De hoje em diante, você é um instrumento de Jesus. Como você colocou de instrumento, você não está se levantando para mim, não. Se prepare. Porque às vezes pode chegar de madrugada e ele te chamar para bater uma comida. Como ele se chama, pastor, eu até perde sono, porque está lá o celular desperta, estão me chamando. Você está disponível? Você colocou disponibilidade, querida, vem aqui, está preparado para isso? Glória a Deus. Seja bem-vindo, Roberto também, todo mundo, a família toda, envolve todo mundo. Amém. Agora, pastor David, por favor, dê a ceia. Pastor David, podem sentar, irmãos. Pastor Davidson vai ministrar a ceia.